Galera, essa rodada do Brasileirão inverteu tudo, meu irmão. Galera da parte de baixo venceu a galera da parte de cima. Os poucos times que venceram na parte alta da tabela se deram muito bem, né? Muita gente tropeçou e chegou a hora do Prisma da Série A. Vamos analisar a situação de todos os 20 clubes do Brasileirão nesse momento. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, cara, por futebol exatamente igual a você. Seja bem-vindo ao Torcedorismo, estamos chegando pertinho da meta de 15 mil inscritos aqui no canal, então se você curte muito futebol, gosta de saber tudo que tá rolando em todas as competições do Brasil, saber quem são os melhores jogadores na Série A, na Série B, na Série C, na Libertadores, Sul-Americana, os times favoritos, quer receber análises diferenciadas de nosso futebol, cara, se inscreve aqui no canal porque você é muito importante e é muito bem-vindo. Esse é mais um vídeo do Prisma da Rodada aqui na Série A. Se essa é a sua primeira vez assistindo esse quadro aqui no Torcedorismo, cara, nesse quadro eu avalio o momento dos 20 clubes que disputam a Série A. Essa daí é a tabela da Série A do Prisma. Eu classifico o momento de cada time de acordo com o aproveitamento de pontos nos últimos 5 jogos e eu vou atribuir uma cor, né, para esse momento, né? A galera que tá ali com a bola dourada é a galera que tá com aproveitamento de título. A galera que tá com a bola verde é a galera que tá com aproveitamento de Libertadores de G4. Bola azul é o cara que deve beliscar ali um G6. Bola roxa é o cara que tem que começar a se preocupar, né? Não tá brigando por nada, mas tem que se preocupar com a zona de rebaixamento. E, cara, bola vermelha, o fantasminha ali, você já sabe, é o cara que tá com aproveitamento de time rebaixado, né? Isso é bom pra gente ver o momento de cada time, a gente ver quem é que a gente pode projetar, né? Quem que ali na frente pode melhorar, quem que tem que olhar pro que tá de errado, porque tá piorando, deve cair na tabela nas próximas rodadas. A gente analisa os últimos 5 jogos, então vambora. No final do vídeo vocês vão ver a tabela atualizada do Prisma nessa rodada 18, vão saber qual time conquistou o título da rodada aqui no Prisma da Rodada e vão saber também quem foi o destaque positivo e o destaque negativo dessa rodada na Série A. Bora na ordem alfabética, começando pelo América Mineiro, o América que perdeu pro Bahia um confronto direto ali na parte de baixo da tabela, né? Cara, esse já era um jogo muito importante, a América não poderia perder, o time foi completamente dominado pelo Bahia. Depois desse jogo, Wagner Mancini foi demitido, né? Não tá mais no América, e aí o América agora é a lanterna da Série A, aqui no Prisma tem só 13% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, o que explica bem a situação deles, né? O Atlético foi com um time misto para enfrentar o Santos na Vila, né? O Atlético tem jogo importante pela Libertadores agora no meio de semana. O Furacão foi melhor na maior parte do jogo, abriu o placar, estava controlando, mas não foi muito eficiente ali para aumentar o placar, né? Só que tava bem na defesa, tava tranquilo até dar um azar danado. A bola bateu ali no braço do Thiago Heleno dentro da área. O VAR viu o pênalti, o juiz marcou. E, cara, perdeu a chance de fazer 3 pontos fora de casa. É o primeiro time da tabela aqui, né, da parte de cima da tabela, que perdeu pontos, tropeçou para um time que tava na parte de baixo da tabela, né? O Furacão tem 53% de aproveitamento e tá na bola azul. O Atlético Mineiro, o que é isso, cara? O Atlético Mineiro finalmente venceu, meu irmão. Eram 10 jogos sem vencer. Venceu um jogo dificílimo. O Filipão também venceu sua primeira partida no comando do Galo. Não vou falar mais que o Filipão não venceu nenhum jogo. E, meu irmão, foi com um golaço absurdo do Hulk de falta. Se você não viu ainda, cara, meu irmão, procura depois desse vídeo aqui pra ver. Foi quase do meio de campo, acertou um balaço no ângulo. Esse gol foi com 3 minutos e depois desse gol o Galo se fechou bem, sofreu pouco, controlou o jogo. Depois fez mais um gol de pênalti, levou os 3 pontos e aqui no Prisma o Galo ainda tá mal, tá com bola vermelha 27%. O Bahia voltou a vencer também, né, aquele jogo com o América. Eram 8 jogos também sem vencer, tava com um longo jejum assim como o Galo. E foi um jogo muito importante, o Bahia jogou muito bem, dominou as ações do jogo praticamente o jogo inteiro, né? Com exceção ali do início do segundo tempo, que o Bahia foi dominado, sofreu um empate, mas depois retomou o controle da partida, fez o segundo gol, fez o terceiro gol, ganhou, saiu da zona de rebaixamento e tá na bola roxa aqui no Prisma com 40%. O Botafogo, líder disparado da Série A, cara, dessa vez fez o seu pior jogo nesse Brasileirão. Cara, talvez o pior jogo que eu tenha visto do Botafogo no último ano, né? Eu lembro ali de um jogo contra o Fluminense no Newton Santos, você botafoguense vai se lembrar, que o Fluminense ganhou de 1-0 com o gol do Manuel. Cara, o Botafogo naquele jogo não saiu de dentro da sua área, né? Mas fora esse jogo, esse contra o Cruzeiro agora foi o pior que eu vi nesse último ano, né? Mas mesmo assim, cara, o Botafogo tem jogadores que fazem muita diferença e pra ser campeão precisa disso, cara. O Adrielson, o que esse cara defende é brincadeira, cara. Ele é o melhor zagueiro do campeonato ao lado de outro cara que eu vou comentar nesse vídeo aqui também. E tem também o Lucas Perry, né, que se não for o melhor goleiro em atividade aqui no Brasil, tá ali entre os 3, pelo menos. Os dois salvaram o Botafogo de uma derrota certa. É mais um time na parte de baixo da tabela, tirando ponto de um time na parte alta da tabela, né?
Mesmo sem vencer, o Botafogo conseguiu ampliar sua vantagem para o segundo colocado, era de 12 pontos, agora são 13 pontos, e aqui no Prisma o Botafogo segue muito bem, bola dourada, bola de quem disputa título, tem 73% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. O Bragantino venceu a segunda partida seguida fora de casa, cara, o Bragantino tá jogando muito, dominou o Coxa no primeiro tempo, abriu o placar, sofreu um pouquinho ali no segundo tempo, mas conseguiu manter 1-0. Aqui no Prisma, tá na bola azul com 53%. O Corinthians foi enfrentar o Inter com um time misto no Beira-Rio, né? O Inter tava com um time misto. O Corinthians foi envolvido ali em determinados momentos pelo Inter, mas conseguiu controlar boa parte do jogo. Teve na frente da partida por 2 ocasiões, né? Meteu 1-0, fez o 2-1 e, cara, inacreditavelmente conseguiu tomar o gol de empate no último minuto do jogo quando tava com um jogador a mais, cara. Meu irmão, não é possível, é muita juvenil isso, cara. Quando você tá com um jogador a mais, meu irmão, fica com a bola, cara. Faz o tempo passar. O Corinthians, em diversos momentos, devolvia a bola pro Inter, aceitava a pressão e foi punido, tomou o gol de empate. Aqui no Prisma, o Timão tem bola azul também, 53%. O Curitiba voltou a jogar mal, não fez um bom primeiro tempo, entrou muito devagar, né? Viu o Bragantino dominar o placar, começou o segundo tempo do mesmo jeito, começou devagar, mas depois conseguiu tomar as rédeas da partida, chegou a empatar, mas esse gol foi anulado, o Coxa tentou, pressionou, mas não conseguiu chegar ao empate, segue na zona de rebaixamento e aqui no Prisma tá na bola roxa agora com 47% de aproveitamento recente. O Cruzeiro pegou um jogo dificílimo contra o Botafogo, né, o melhor time do campeonato, jogou melhor que o Botafogo, pressionou o time do Botafogo a maior parte do jogo e as chances que teve o Cruzeiro finalizou mal, né? Ou foi em cima do goleiro e nas que finalizou bem, o Lucas Perry fez um milagre, né? O Cruzeiro não tem conseguido pontuar dentro de casa, algo me diz que o gramado do Mineirão tem uma influência nisso também, tá atrapalhando até o próprio Cruzeiro, né? Aqui no Prisma Raposa tem bola roxa, 40%. O Cuiabá, meu irmão, esse sim, que time iluminado nesse momento, pegou o Flamengo na Arena Pantanal e deu mais um show nesse campeonato, é a 4ª vitória consecutiva do Cuiabá. Eu falei pra vocês no vídeo de pré-rodada que o Cuiabá era favorito para esse jogo contra um Flamengo misto, um Flamengo que tava pensando mais na viagem pro Paraguai da Libertadores. Cuiabá jogando muito, Cuiabá era favorito, meteu logo um 3-0, tirou uma invencibilidade do Flamengo que já durava 11 jogos e de quebra venceu o Flamengo pela primeira vez na sua história. Cuiabá tá dando aula nesse Brasileirão, 4ª vitória seguida do time, como eu falei, aqui no Prisma chega a 87% na bola dourada, tá chegando perto do G4, tá só 3 pontos de diferença para Palmeiras, Fluminense e Flamengo, tá? Cuiabá tá chegando. E o Flamengo, nesse jogo aí que eu falei pra vocês agora, fez mais uma péssima partida. O Pedro, inclusive, hein? Como é que tu quer ser titular jogando desse jeito, hein, Pedro? Meu Deus do céu, jogou é nada. É impressionante também como que o Sampaoli não consegue mobilizar o Flamengo pra esses jogos antes de Libertadores, cara. Ele não consegue botar na cabeça dos jogadores que eles têm que focar na partida, mesmo pensando já, né, na partida mais importante que vem ali na frente. Mas, cara, brasileiro é importante também, né? O Flamengo até que foi bem no primeiro tempo. O jogo foi um pouquinho mais pro Flamengo, foi equilibrado, mas o Flamengo até teve boas ações no primeiro tempo, mas no segundo, cara, o time entrou e tomou gol com 40 segundos, total falta de atenção, e depois que os titulares foram entrando, ao invés de melhorar, o time piorou, tomou mais 2 gols, podia ter tomado mais. O Flamengo vai vendo o Botafogo cada vez mais de longe, são 13 pontos agora, e aqui no Prisma tem só 40%, cara, o Flamengo fez só 5 pontos nos últimos 15 que disputou, tá? O Fluminense, cara, é impressionante o que o Fluminense joga dentro do Maracanã. Cara, o Fluminense joga muito. Fora de casa é brincadeira, joga muito mal, né? Mas dentro do Maracanã é um desempenho irretocável quase. Como mandante, o Fluminense chegou à sua 7ª vitória em 10 jogos no Brasileirão. É um dos 2 times que está invicto dentro de casa no Brasileirão. O outro time é o Botafogo, né? E o Botafogo ele venceu todos os jogos dentro do Newton Santos. O Fluminense foi muito bem contra o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Cara, tava com uma ótima saída de bola nesse jogo, né? Funcionou a saída de bola do Diniz. Eu só acho que faltou um pouco mais de coragem ao Marlon ali, né? Tinha momentos em que tinha espaço para ele sair pelo meio, ele tocava de lado, mas o time foi bem. No segundo tempo, o Fluminense se fechou, defendeu bem e teve ótimos contra-ataques. Foi assim que fez o segundo gol, né? Numa roubada de bola ali do John Kennedy, do Marcelo, saiu o segundo gol do Fluminense. O ponto negativo dessa partida é a marcação ali, no mínimo, duvidosa nas bolas aéreas, né? Tudo bem que o Palmeiras alçou muitas bolas na área, mas foi assim que o Fluminense tomou o gol nos acréscimos. E esse gol, inclusive, tirou a vice-liderança do Fluminense, né? Com um golzinho a mais de saldo, o Fluminense estaria na vice-liderança. Os 2 times, Palmeiras e Fluminense, pouparam jogadores para a Libertadores e o Fluminense se deu melhor. Aqui no Prisma chega a 67% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. O Fortaleza tá numa sequência horrível, ao oposto do Cuiabá. Cara, eu acho que eu só vi o Fortaleza passar por essa situação no comando do Vojvoda
Acho que só foi no primeiro turno do Brasileiro do ano passado, né? O Fortaleza tá jogando mal, não tem jeito, perdeu o confronto direto contra o Goiás, quarta derrota seguida, segue despencando e aqui no Prisma tá com 20% de aproveitamento. O Goiás, por sua vez, nessa partida foi melhor praticamente o jogo inteiro. Primeiro tempo foi fraco das duas equipes, né? Mas no segundo tempo o Goiás pressionou muito, conseguiu um gol contra, tá certo? Foi um gol contra, mas estava pressionando. Depois o Goiás se retraiu e mesmo assim continuou melhor no jogo, cara. Conseguiu fazer 2 gols no contra-ataque, um foi marcado impedimento e o outro marcaram falta na origem do lance. O jogo foi só 1-0 mesmo. O Goiás não perde há 4 jogos nesse Brasileiro e vai respirando mais longe ali do Z4, né? Aqui no Prisma chegou na bola azul 53%. O Grêmio, meu Deus do céu, o Grêmio também, cara. Como é que o Grêmio caiu depois daquela derrota pro Botafogo, né? Pegou um Vasco que não tinha feito nenhum gol em São Januário, que não tinha vencido ninguém e, cara, ainda tava sem torcida, né? Nem a pressão da torcida o Grêmio sentiu nesse jogo. Mas comenta aí, torcedor gremista, eu sei que o Renato, cara, é um ídolo de vocês, mas o que ele fez nesse jogo, ele fez muita besteira. Colocou o Natan de titular. O Natan já não tinha jogado bem contra o Goiás, ele insistiu no Natan, botou ele na vaga do Cristaldo, que realmente faz muita falta, né? Depois ele substituiu durante a partida, substituiu mal, né? Do nada ele botou o Gustavinho, que, cara, o Gustavinho não jogava há séculos, botou o cara, não jogou bem, nada que o Renato fez funcionou, mais uma derrota, Grêmio já tá em 6º, tá despencando e aqui no Prisma tá com a bola roxa, 47%, tem que ligar o alerta já, o Grêmio. O Inter é outro time que está numa fase horrível, os dois times lá do Rio Grande do Sul estão mal. Quarto jogo sem vitória do Cudê, né? Quarto jogo do Cudê, quarto jogo sem vencer. O Inter não vence há 7 jogos, jogou até bem no primeiro tempo, surpreendentemente, né? Conseguiu criar boas jogadas mesmo sem o Alan Patrick. Primeira vez que eu vejo o Inter conseguir envolver o seu adversário sem o Alan Patrick, né? Que é o jogador mais criativo e mais perigoso ali ofensivamente do Inter. Mas, cara, teve que correr atrás do placar mais uma vez, saiu perdendo, conseguiu o empate, depois tomou outro gol e aí conseguiu um empate heróico, né? Tava com 1 a menos quando fez o gol no finalzinho ali, o Depena já tinha sido expulso. E aqui no Prisma o Inter tá mal demais, 20% de aproveitamento recente. O Palmeiras, cara, dessa vez eu tava lá, tava no local, fui no Maracanã, vi de perto o Palmeiras, era o time misto do Palmeiras, jogar sem o Dudu faz muita falta, eu sei disso, tá na minha avaliação, tô levando isso em conta, mas meu amigo, o que o Palmeiras tem de criatividade é zero criatividade. E vocês lembram que eu falei que o Adrielson do Botafogo era um dos 2 melhores zagueiros do campeonato, né? O outro é o Gustavo Gomes. O que esse cara fez nesse jogo contra o Fluminense? Ele faz tudo no Palmeiras, cara. Ele tem que defender, ele defendeu muito. Ótimo zagueiro. E ele ainda tem que subir pra fazer gol. Ele sobe no meio do jogo, cara. Não é só em bola parada, não. No meio do jogo ele sai da zaga, vai pra área, recebe um cruzamento. Foi o jogador mais perigoso do Palmeiras no ataque, porque o Palmeiras só sabe levantar bola na área. Cara, é impressionante, cara. Só sabe levantar bola na área. Obviamente que perdeu com essa estratégia horrível. E aqui no Prisma, o Palmeiras volta para a bola azul, tem 53%. O Santos é um dos times com futebol mais pobre do campeonato, cara. Acho que tá pior que o Vasco nesse momento, o Santos jogando bola, cara. Parece que o time já tá rebaixado, né? Tá com aquela vontade de time rebaixado. Sabe quando você não tem mais nada pra fazer? Parece que o Santos é isso, né? Achou um golzinho ali, uma sorte danada, o gol de empate no final, um pênalti ali que o juizão viu numa bola que bateu na mão do Thiago Heleno. Entrou na zona de rebaixamento, Paulo Turra, inclusive, foi demitido. Ficou só 7 jogos no comando do Santos. O Santos está sofrendo com essas péssimas escolhas da diretoria ao longo dessa temporada, né? Brincadeira. Agora o Santos já anunciou o Diego Aguirre, vamos ver se o Diego Aguirre consegue salvar o Santos, né? O Santos nunca caiu, tá na zona de rebaixamento e seria uma vergonha histórica para o Santos cair. Aqui no Prisma o Peixe tem 33% na bola vermelha. O São Paulo apresentou Rames Rodrigues nessa rodada, apresentou e estreou Lucas, apresentou a nova terceira camisa para a temporada também, mas cara, meu irmão, parece que esqueceu que tinha jogo de futebol, né? Esqueceu que tinha que chegar lá para jogar. O goleiro Rafael aceitou um gol do meio de campo do Hulk. Não pode tomar um gol desses. Por mais que o Hulk seja um gênio, não pode tomar um gol do meio campo. E mais uma vez, um problema crônico do São Paulo, pelo menos ali nos últimos 5, 6 jogos. O time tem muita dificuldade de jogar contra um time que está em bloco baixo, está se defendendo. O Galo abriu o placar no início e se fechou depois, meu irmão. O São Paulo não conseguiu ameaçar muito o Galo. O Lucas ainda entrou, melhorou bastante o time, botou ali uma fumaça, né? No segundo tempo, mas ele estava com tanta vontade que passou do ponto, fez o pênalti, 2-0, São Paulo perdeu em casa, terceiro jogo sem vencer no Brasileirão, aqui no Prisma, tá na bola vermelha também, 33%. E o Vasco, rapaziada, o Vasco venceu o primeiro jogo em São Januário, fez o seu primeiro gol dentro de São Januário e o time jogou bem, cara. Dessa vez jogou bem e conseguiu vencer, o psicológico não atrapalhou, não é nem de longe, né?
o que o Vasco precisa para se salvar do rebaixamento nessa Série A, mas foi o suficiente para sair da última rodada e começar a ganhar confiança, né? O Vasco ainda está numa situação dificílima, tem 6 pontos de diferença para o 17º. O 17º ainda está dentro da zona, né? Então o Vasco tem muito trabalho a fazer, mas o time já tem demonstrado uma boa evolução e tá vendo uma luz aqui no fim do túnel, mas no Prisma o Vasco ainda não tá indicando uma melhora muito grande, tem só 20% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Terminamos a análise dos 20 times nessa rodada, a tabela do Prisma atualizada é essa aí que tá na tela para vocês, e o grande campeão dessa rodada desbancando o Botafogo, que vinha sendo campeão em sequência nessas últimas rodadas. O campeão dessa rodada é o Cuiabá, é o time com melhor aproveitamento recente no campeonato, tem 87% nos últimos 5 jogos, Cuiabá tá voando. O destaque positivo vai para o Bragantino, que venceu 2 jogos seguidos fora de casa e 2 jogos muito difíceis, Fortaleza no Castelão, né? E venceu também o Curitiba lá no Couto Pereira. O Bragantino tá quietinho ali nessa somando ponto e já tá em quinto, cara. Já tá em quinto lugar e tem o mesmo número de pontos do segundo, que é o Flamengo. Olho no Bragantino. O destaque negativo vai para o Grêmio, que perdeu o rumo de vez. Cara, de time que ameaçava o título do Botafogo, se transformou num time previsível e sem criatividade, um time até sem ânimo, despencou da 2ª posição para a 6ª e se não abrir o olho vai piorar ainda mais, vai cair ainda mais, né? E agora o meu combinado de sempre com você, que ficou até esse momento do vídeo, me fala aí nos comentários qual o melhor time do Brasil nesse momento, na sua opinião. Essa rodada do Brasileirão mudou muita coisa, né? Muitos conceitos que a gente tinha foram por água abaixo, galera lá de baixo reagiu, galera lá de cima sentiu, e semana que vem a gente vai ter a última rodada do primeiro turno. O primeiro turno vai acabar, vamos chegar na metade do campeonato. Eu vou lançar um vídeo também da retrospectiva de tudo que aconteceu nesse primeiro turno. Se você quer saber tudo que tá rolando então aqui no nosso futebol brasileiro, se inscreve no canal. Se você curtiu o vídeo, obviamente não se esquece de deixar o seu like. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!